Essa palavra hoje que Deus me deu é uma palavra que eu quero já adiantar para vocês que ela é dura. Mas ela é uma palavra para esse final dos tempos, irmãos. Nós precisamos conhecer quais são os princípios que Deus tem, princípios no aspecto de fundamentos que Deus tem para cada um de nós, para que a gente seja abençoado. E nós estamos vivendo num momento da pandemia, trouxe à tona, trouxe em evidência muitas coisas que estavam escondidas até mesmo para nós. Desde a criação da humanidade, nós sabemos como princípio que através de Adão e Eva, Deus sempre foi um Deus de alianças. Então esse é um princípio que eu e você como homens e mulheres de Deus, temos que ter em mente. As alianças que Deus faz, todas elas Ele cumpriu e Ele continua cumprindo. Mas nós, muitas vezes, quebramos a aliança que Deus tem comigo, com você, e temos consequência disso. A definição de aliança pelo dicionário é um ato ou efeito de aliar-se. É um pacto, é um acordo, é um compromisso. E é interessante que ela é uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Ou seja, Deus tem uma aliança com o homem, que é muito diferente de Deus, em todos os aspectos, mas essa é uma união harmoniosa. Então nós precisamos entender isso, que o caráter de Deus, Ele deu para cada um de nós na criação do homem. Ou seja, nós temos que ser fiéis à nossa aliança. Qualquer tipo de aliança. Passa pelo casamento, passa pelo dízimo e oferta, passa pelo relacionamentos de sociedade. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, eu quero fundamentar primeiro no aspecto de princípios, para que nós possamos chegar ao final e saber como nós podemos, na pandemia, assim como o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, nós podemos ser abençoados, apesar de todas essas dificuldades que estamos vivendo. Capítulo 2, versículo 15 do livro de Gênesis diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, além de dar 3 ordens para Adão e Eva, ou nesse momento era apenas para Adão, e Adão depois explicou naturalmente isso tudo para Eva, ele explicou e mostrou as consequências da desobediência daquilo que ele estava falando. Agora é importante nós entendermos que o homem foi criado com livre vontade, a gente chama de livre-arbítrio. Nós não somos robôs. Muitos de nós, às vezes, numa dificuldade assim, fala assim: Senhor, me ajuda a fazer isso. Deus não pode fazer porque Ele criou o homem com toda vontade. Você pode fazer o que você quiser, inclusive ir para o inferno. Infelizmente. Ele deu 3 tarefas nesse momento aqui para Adão. A primeira era cultivar o jardim. Portanto, é importante eu dizer que o trabalho foi criado antes do pecado, ele é bênção. O trabalho, eu já vi gente falar que trabalho é uma maldição. Não, o trabalho é bênção, ele foi criado antes. O homem deveria cultivar aquele jardim. O jardim, às vezes, a gente tem a impressão que é um jardim assim, igual o quintal da nossa casa. Não, é um pedaço enorme da terra, e que o homem tinha que cultivar. O segundo era guardar o jardim. Então, nós podemos concluir nesse momento que, se ele mandou o homem guardar, era guardar de alguma coisa, já tinha o inimigo. Então, uma das funções que Adão tinha era impedir que o inimigo viesse perturbar a casa dele. E o terceiro era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessas 3 tarefas, 2 pelo menos, eu não sei quanto tempo ele cultivou o jardim, mas 2 pelo menos ele desobedeceu. Ele não guardou o jardim. Não guardou nem o jardim, nem a Eva, de ser abordada pelo inimigo. E ele também comeu do fruto.
Então, a consequência desse pecado foram duas consequências dessa desobediência. Primeiro, entrou o pecado, trazendo a morte. Como princípio, como fundamento, eu quero dizer o seguinte: toda maldição não vem de Deus. Nosso Deus não é Deus de maldição. Nosso Deus é Deus de bênção. Mas a maldição é quando você e eu quebramos a aliança, como nós desobedecemos, pelo pecado entra a maldição. Quem administra a maldição é o inimigo. Ele convenceu os dois, e a partir do momento que ele convenceu a Eva, que convenceu Adão, ele passou a ser o príncipe desse mundo. Jesus mesmo falou isso. Quem é que administra esse sistema mundial? E quando a palavra de Deus diz o sistema do mundo, o mundo aqui é cosmos. Cosmos, no grego, é a palavra que significa administração, sistema, um sistema do mundo. Não é o próprio físico, o mundo como físico, mas é o sistema do mundo. Esse sistema desse mundo é administrado hoje por Satanás. E a segunda, por causa disso, ele transferiu para Satanás a autoridade que ele tinha sobre a terra. Mas nós precisamos relembrar aqui que Deus é um Deus misericordioso e um Deus de muito amor. E ele, então, apesar disso, apesar do pecado, ele providenciou a salvação lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui, então, ele estava prefigurando já o sacrifício de Jesus que iria ser feito depois. E aí, continuando com a corrupção da terra, da extrema dessa terra, Deus enviou o dilúvio. Mas ele achou graça em Noé para recomeçar a humanidade. Então, começou uma nova aliança com toda a humanidade. Capítulo 6, versículo 18, a primeira parte diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E ele pula lá no capítulo 9 do livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 11, ele diz: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Deus refez aqui, na recriação da humanidade através de Noé, Deus refez a aliança que ele tinha com o homem. Através, não só com o homem, mas com todos os seres viventes por perpétuas gerações. E ele então nos deixou o arco-íris como um sinal. Quando você olhar para o céu, olhe e lembre-se que Deus tem uma aliança com toda a humanidade. Ela está disponível a toda a humanidade. E é importante nós entendermos isso. O arco-íris não é um símbolo do LGBT. O arco-íris é um símbolo, é um sinal de que Deus tem amor com toda a humanidade a ponto dele ter deixado perpetuamente para todas as gerações dos seres viventes, irmãos, não somente dos homens. Esse é um princípio que eu e você temos que ter. Ele é um homem, ele é um Deus de aliança. Capítulo 3, no versículo 16, nós conhecemos de cor esse versículo, mas eu quero inseri-lo aqui nessa parte da aliança que Deus tem comigo e com você. Capítulo 3, versículo 16, diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é uma declaração definitiva que Deus deu para mim e para você. Ele amou o mundo de tal maneira, ele refez aqui, ele repetiu aqui aquilo que ele fez lá em Noé, quando ele botou o arco-íris. Mandou Jesus, que foi prefigurado lá atrás, quando ele matou um animal inocente, um terceiro que não tinha nada a ver com a situação, para cobrir o pecado de Adão. E o versículo 17 ele continua: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a boa notícia da aliança é que ele veio e continua sendo cumpridor da sua aliança para salvar o mundo. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este:
que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aqui há uma aliança, que eu posso dizer nessa promessa, uma reafirmação da aliança de Deus, mas aqui tem uma condição, tem que crer. Se o homem não quiser, eu vou repetir isso, ele foi feito com livre-arbítrio, se ele não quiser, ele tem a liberdade de estar debaixo da maldição do pecado. O homem pode quebrar essa aliança. E atenção, irmãos, a Bíblia diz que Satanás, ele até parece um anjo de luz, ele se mostra de uma forma bem sutil com cada um de nós. Por causa do pecado, há em nós uma força muito grande da carne na nossa vida, daquilo que é mais gostoso, indicado por Satanás, e ele é sutil. A Bíblia chama isso de concupiscência da carne. Então eu quero repetir que Deus não nos dá nenhuma maldição. A maldição existe por causa do pecado. E ela é comandada e escravizando, diferentemente do Espírito Santo que habita em cada um de nós, como recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo é aquele que nos convence, ele não nos obriga em nada. Porque está dentro do princípio que Deus criou o homem, ou seja, você tem vontade própria. Tenho dentro de você um Espírito, o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, para te convencer. Mas se você não quiser, não atender à sua vontade, não tem jeito. Jesus mesmo informou que quando ele ia enviar, quando ele falou, vou subir, mas eu vou enviar o Espírito Santo, quando ele estava informando isso, no capítulo 16 do livro de João, no versículo 8, ele disse, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está julgado. Esse é o trabalho que o Espírito Santo de Deus tem, principalmente hoje, nesse tempo de graça que nós vivemos, que é nos convencer. E se nós não nos convencemos, por isso que a palavra de Deus diz que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. O que quer dizer isso? Não é você falar um dia mal do Espírito Santo. Isso não é pecado. O que é pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão é que você, quando recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é salvo. Agora, se você não quer ser convencido pelo Espírito, você já está condenado. Percebe isso? Nós precisamos entender isso, porque a nossa origem espiritual, principalmente a nossa cultura no Brasil, tem uma cultura de que Deus amou toda a humanidade, que, portanto, se você fizer alguma coisa, você pode ir para o céu. Quem fez já definitivamente por mim e por você foi Jesus. Ele pagou completamente os nossos pecados. Então, o príncipe desse mundo, ele é sutil, porque ele começa a fazer com que você não compreenda isso. Quem nos convence, não adianta eu ficar aqui 10 dias falando a mesma coisa. Se o Espírito Santo de Deus não te convencer, você não tem solução. Esse é o trabalho dele. É a pura verdade que nós temos que dizer. Paulo detalha isso muito claramente no capítulo 2, no versículo 1 do livro de Efésios. Ele diz assim, vou ler do 1 ao 7. Efésios 2 diz assim, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e não nos quais andasse outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Guarda essa expressão, filho da desobediência. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí ele muda a história, mostrando a boa notícia no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Veja que o tempo aqui do verbo é no passado, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, para hoje, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Deus foi renovando as suas alianças ao longo do tempo. Ele começou lá com Noé, depois foi para Abraão, Isaac, Jacó, depois mudou o nome para Israel, Davi, Salomão e assim por diante até hoje. Através de Jesus, toda a humanidade, irmãos, toda a humanidade continua beneficiária da aliança de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, Paulo de novo explica claramente isso, essa bênção que está sobre nós, renovada lá em Abraão, capítulo 3, versículo 8 do livro de Gálatas, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ou seja, se você não é judeu e não está debaixo da bênção de Deus por não ser judeu, você como gentio tem acesso através de Jesus. Você passa a ser enxertado, como diz a palavra. Então, todas as bênçãos, com exceção da terra, que estavam destinadas para Abraão, tem para mim e para você como crente em Cristo Jesus. Agora, Jesus vem e faz uma outra promessa, mas que é iniciada por uma advertência. Capítulo 10, versículo 10 do livro de João. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para fundamentar essa nossa pregação. Da aliança, as alianças de Deus. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Ponto e vírgula. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aqui faz uma diferença fundamental o entendimento da palavra. Eu e você, como crente, na pandemia, podemos ter uma vida em abundância. Quando não tinha a pandemia, tanto eu como você, muitas vezes estavam enganados com as situações que estavam acontecendo. Nós hoje estamos sem liberdade, a gente vai perdendo num espaço muito curto de tempo, 1 ano e pouco, nós perdemos a liberdade. Você não tem liberdade aqui dentro desse templo de tirar a sua máscara. Porque se vier uma fiscalização e chegar aqui e vir pessoas sem máscara aqui, vão multar a igreja. As pessoas estão perdendo a liberdade num país democrático como nós, por causa de um bem maior. Vocês percebem que há uma instrução maligna vindo sobre as nossas vidas? Nós vamos perdendo isso. Só que Deus promete vida em abundância mesmo num tempo como esse. Os escravos que estavam lá no Egito, eles foram abençoados naquelas 10 pragas, e havia uma diferença muito clara para todos aqueles que querem ver. É esse o fundamento da minha palavra, que as alianças de Deus, elas se continuam existindo até hoje nas nossas vidas. Você pode continuar sendo abençoado em todas as áreas da sua vida, se você cumprir a palavra que está aqui. Há um contrato, um compromisso de Deus comigo, com você, desde a antiguidade, irmãos. Basta você querer falar: Senhor, eu quando oro, eu oro falando: Senhor, esta aliança o Senhor tem comigo. E eu tenho aprendido que quando você ora sobre a palavra, se você cumpre aquela sua parte, Deus é fiel para cumprir a parte dele. Você, quando quebra uma aliança, você sai do controle de Deus e fica no controle de Satanás. Então, o resumo é esse. Deus tem uma aliança conosco de nos dar uma vida abundante. Basta querer entrar na regra. Romanos 6,16, Paulo regulamentou bem essa aliança com Deus, quando ele fala no versículo 16 do capítulo 6 de Romanos: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora estávamos escravos do pecado, contudo viesse a obedecer de coração à forma de doutrina que fosse entregue. Ou seja, o Evangelho entrou na minha e na sua vida, e agora então eu estou livre.
e uma vez libertados do pecado, fossem feitos servos da justiça. Então, você pode escolher, ou eu estou debaixo da escravidão de Satanás, que nos traz o pecado, ou você vai estar debaixo, por que não dizer, da escravidão da justiça de Deus, com todos os benefícios que Ele tem para mim e para você. A vida abundante não é aquela definida pelo sistema do mundo, pelo cosmo, desse príncipe que administra essa terra. Nós temos sido bombardeados ao longo de todo o tempo, dizendo que a vida boa, a vida abundante é aquela daquele sujeito que só tem dinheiro, que pode trair a mulher, que pode gastar o dinheiro, que ele está cheio de dinheiro. Satanás sutilmente vai dando para você instruções de você quebrar a aliança de uma forma sutil, para você experimentar. E muitas vezes ele vai dando corda, você acha que está indo bem, né? Quando na verdade você já quebrou o princípio que há na aliança de Deus. 2 Coríntios, no capítulo 11, vou ler a segunda parte do versículo 23, diz assim, eu estou aqui dando como exemplo a vida de Paulo, que teve uma das vidas mais abundantes que você pode encontrar na palavra de Deus. 2/3 do Novo Testamento foi escrito por ele. Mas olha o currículo desse homem que, aos olhos do mundo, é um homem azarado. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, porque havia um sistema lá que era o seguinte, se batesse mais do que 40 vezes, aquele que bateu 40 vezes, ele era castigado. Então, eles batiam uma vez a menos para não errar a conta. Então, durante 5 vezes, ele apanhou 39 vezes. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Apesar desse currículo de má sorte, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, depois da conversão, Paulo experimentou o que tinha de melhor, de abundância na vida de Deus. Paulo recebeu revelações tremendas, por isso que ele pôde escrever 2/3. Milagres. Paulo estava tão sem tempo que ele deixava os lenços dele para as pessoas passarem e serem curadas. Ele tinha uma íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus. É a vida mais abundante que ele poderia ter. Eu quero começar finalizando aqui, dizendo que eu, como pastor, nesse período, como pastor, principalmente, eu tenho observado, irmãos, eu digo até com muita tristeza, como pastor, tenho visto irmãos sofrerem, exatamente porque tem quebrado alianças com o Senhor. Eu muitas vezes me sinto assim, impotente, incompetente, até mesmo para orar por essas pessoas, porque eu sei pela palavra, e eu vou dizer aqui para vocês, por isso que eu falei no início que era uma palavra dura, mas a palavra dura não é minha, a palavra dura é da palavra. É a palavra que eu vou ler aqui, e você que é convencido pelo Espírito Santo de Deus, possa compreender isso. Sabe, eu, ao longo de 21 anos dessa igreja, eu muito raramente soube quem dava dízimo aqui. Fiz isso como um propósito desde o começo, porque eu fui criado numa igreja evangélica, apesar de ter me convertido muito tempo depois. O maior dizimista dessa igreja era meu avô, pai da minha mãe. E eu só consegui conversar com meu avô quando eu tinha perto de 13 anos, vivendo na mesma igreja. A hipocrisia de um crente me fez sair da igreja com 16 anos. Então eu tenho uma espécie de um complexo como pastor de falar de dinheiro.
Até porque o tempo de hoje tem muitos pastores indo para o inferno porque falam de dinheiro da forma errada que está na palavra. E eu, infelizmente, vou pegar um trecho aqui que a palavra de Deus diz, que fala lá no livro de Malaquias, o capítulo 3, que fala de dinheiro. Mas eu quis fazer uma introdução para falar de alianças, não só por causa do dinheiro. O dinheiro é a coisa mais sensível que tem na vida de um crente. Eu tenho experimentado isso de uma forma positiva. Ao longo de todo o tempo que eu me converti, desde o primeiro momento, eu dei o dízimo religiosamente, por isso sou abençoado financeiramente. E eu tenho autoridade, portanto, para falar isso. Malaquias 3:1 diz assim, vou começar primeiro uma parte que não é sobre o dinheiro ainda. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. E aqui ele está se referindo a Jesus, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra. Agora ele vai fazer uma relação de 7 pecados, que são quebra de aliança. 7 pecados contra os feiticeiros. Sabe, eu não vou falar aqui de que crente é feiticeiro, mas a palavra feitiçaria no Velho Testamento é diferente da palavra feitiçaria no Novo Testamento. No Novo Testamento, a palavra, inclusive, deu origem à farmácia. Mas essa palavra aqui, por exemplo, tem muito crente, espero que nenhum de vocês aqui que estão me vendo pelo YouTube ou estão aqui, faça isso, mas tem muito crente que levanta de manhã e vê o horóscopo, porque ele quer saber como é o horóscopo dele para aquele dia. Isso é feitiçaria. Contra os adúlteros. Ah, não, eu nunca traí a minha mulher. Mas na hora que você entra na internet para ver pornografia, a palavra de Deus diz, Jesus falou que você já está em adultério. Fornicação ou adultério. E aos que juram falsamente. Jurar falsamente. Contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O jornaleiro é o empregado. Está cheio de empresário que está fingindo pagar bem, mas ele está defraudando. É pecado, é quebrar uma aliança. Aqueles que oprimem a viúva e o órfão, mas não somente a viúva e o órfão, há opressão, há pessoas que oprimem até psicologicamente um irmão. E os que torcem o direito do estrangeiro. Torcer o direito é dar um jeitinho, seja na justiça, seja nos negócios, seja em qualquer forma. E não teme ao Senhor de uma forma geral. São 7 pecados. E ele continua, lembrando a eles a fidelidade. Primeiro, Deus falou da fidelidade dele na aliança. Malaquias 3,6 ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, Deus é imutável. Ele é um Deus de ontem, hoje e para sempre. Ele fez uma aliança com toda a humanidade, e a humanidade escolheu não querer. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, outros, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele primeiro relembra a cada um de nós que ele já tem uma aliança e ele está cumprindo. Basta eu e você queremos. Num contrato que você assina, ele só vale se as duas partes cumprirem. Quero lembrar de novo, Deus tem nos prometido vida em abundância. Ah, mas mesmo nessa época, Cora? Sim, mesmo nessa época. Tem inúmeras passagens na Bíblia que mostram e comprovam isso. E aqui ele continua de uma forma dura. A segunda parte do versículo 7 do capítulo 3, ele diz, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, o que é que eu preciso voltar para o Senhor? O que eu estou errado? E ele diz, roubará. Olha o termo, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos
e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados. Presta atenção, irmãos. No momento que eu ou você descumprimos essa palavra, eu saio do controle de Deus e entro no controle da maldição de Satanás. Porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Em outras palavras, em abundância. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E como consequência, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão que ele roubou, que ele usou aqui, é dura. Ele fala, roubo nos dízimos, nas ofertas. Deus não amaldiçoa ninguém, irmãos. Se você está passando por algum tipo de dificuldade financeira, tem 2 motivos. Somente 2. Ou o diabo, se você é fiel, e nós vamos orar aqui hoje, vamos repreender esse espírito. Ou o diabo, sendo você fiel, está querendo te intimidar nessa situação, e você pode orar sobre isso e falar, Senhor, a minha parte eu estou cumprindo, cumpra a sua. Ele permite isso, ele é a única passagem na Bíblia em que Deus permite que eu e você provemos a Ele nos 2 sentidos. Provemos no experimentar e provemos de poder desafiá-lo. Então, eu posso com toda a autoridade orar sobre essa palavra aqui e dizer, o Senhor me permitiu provar, então eu sou fiel na minha parte, eu estou sendo fiel e eu estou precisando de pagar essa dívida, estou precisando de dinheiro e eu não tenho. Eu garanto a você, irmãos, porque eu já fiz isso em algumas vezes na minha vida. E todas as vezes que o diabo veio tomar, eu usei a palavra. E instantaneamente Deus cumpre. Quem repreende aqui não sou eu que estou intercedendo, nem você que está orando. É o próprio Deus. Você ore a Ele em nome de Jesus, dizendo isso. Senhor, a sua palavra diz isso, então, portanto, faça aquilo que a sua palavra diz. Repreenda esse devorador. E todas as nações vos chamarão de felizes ou de bem-aventurados. Toda vez que eu e você quebramos a aliança, o diabo que é legalista, ele pega você. E ele só vem para matar, roubar e destruir, irmãos. Como eu disse, em 21 anos eu nunca me preocupei com dízimo, até porque Deus foi tão bom para essa igreja até hoje. Com tudo que está acontecendo, como a Raquel falou, faz 6 meses que não está fechando a conta. Nós estamos fazendo uma ginástica tremenda, não é fácil você administrar um prédio desse tamanho, com tantas dívidas. Hoje, o nosso aluguel é altíssimo. Com todas as condições que nós tentamos fazer, nós continuamos pagando e não fecha a conta. Mas Deus tem sido fiel, porque sempre tem alguém que é tocado pelo Espírito fielmente e dá. E eu, como administrador, comecei a raciocinar. Bom, se a igreja não quer manter uma estrutura dessa, eu vou devolver os prédios. Comecei com esse tipo de tentação. E aí eu fiz, estou falando agora como carne, como homem, como responsabilidade que eu tenho. Chamei o Edu, pastor Edu, que é responsável comigo da administração financeira. Faça um levantamento, eu nunca fiz isso. Quantas famílias nós temos aqui? 350 famílias, que dão mais ou menos 1.100 membros. Dessas 350 famílias, 161 são dizimistas fiéis. 58% dessa igreja nunca deu nada. Eu estou triste. Não porque está acontecendo isso. Não porque falta dinheiro. Eu estou triste porque eu estou vendo que as pessoas estão demandando demais agora, e eu
Me lembrei de uma história, há muitos anos atrás. Tinha um irmão lá da igreja, que não está mais aqui. Obviamente não vou falar o nome dele, nem vou contar todos os detalhes, senão ele, se estiver nos vendo, vai saber que eu estou falando dele. Mas ele me procurava semanalmente. E sempre dizendo o seguinte: olha, acabou meu dinheiro, minha reserva, eu sou um empresário, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Depois de não sei quantas vezes, eu virei para ele e falei: escuta, você é um dizimista fiel, porque a palavra de Deus me permite orar por você agora. Não, como é que você é dizimista se eu não tenho dinheiro? Mas você, outro dia eu fui ao clube, o clube é caro, tem uma prestação mensal que, se não pagar, eles cortam o seu título. Você já deu dízimo desse dinheiro que você paga para o clube? A luz da sua casa, se você não pagar, ela corta depois de 60 dias. Você dá o dízimo quando você paga a luz? Quando você paga o condomínio da sua casa que você mora aqui em Alphaville? Você percebe que está vindo um dinheiro de uma forma misteriosa para você pagar essas pequenas despesas, ou grandes despesas, que eu não sei o que você está fazendo, mas a primeira coisa que você tirou foi o dízimo. De algum lugar saiu esse dinheiro para pagar o clube, para pagar a luz, para pagar o telefone, para pagar tudo que você está desfrutando. Você tem que dar o dízimo, senão você não pode, eu não posso orar por você. Porque a maldição está sobre você, e você, enquanto não resolver esse problema, não adianta orar. O que não significa, eu vou repetir, que um crente fiel, às vezes, não é atacado pelo Satanás, porque a função dele é essa. E você tem que aprender esses princípios, irmãos. Quando você faz uma coisa que você está debaixo da palavra de Deus, você pode orar que Ele cumpre. Amém? Você crê dessa forma, irmãos? Eu quero agora terminar essa palavra dura, mas a dura não foi de mim, foi do Senhor. Para os fiéis dizimistas dessa igreja. Se há aqui agora alguma pessoa que esteja debaixo dessa situação, está sem dinheiro, foi demitido, está precisando de alguma coisa, eu vou orar por você agora. E aqueles que estão me vendo no YouTube, você no seu lugar, aqui a palavra de Deus diz assim: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, abundante, por vossa causa eu repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Você crê assim, irmãos? Se há alguém aqui que está passando por alguma dificuldade financeira, mas ele é dizimista fiéis, eu vou repreender aqui, vou clamar ao Senhor: Senhor, faça aquilo que a sua palavra diz. Apenas isso. E Deus pode fazer instantaneamente, pisando na cabeça de Satanás. Amém? Fica de pé todo mundo, irmãos. Eu quero orar aqui agora por você. Depois eu vou continuar orando para quebrar todas essas, para aqueles que quebraram a aliança, às vezes até sem perceber. Tem pessoas que quebram uma aliança sem saber que ele quebrou uma aliança. E eu quero orar aqui agora, porque eu sei que o convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro eu vou orar para esse primeiro grupo, aqueles que são dizimistas fiéis nessa igreja. E eu me alegro muito, porque o dia que eu fui ver essa lista, que eu nunca tinha visto em 21 anos, eu não achei nenhum daqueles que eram aqueles que me perturbavam, não no aspecto errado, eu não estou falando que você não está perturbando o pastor, mas me perturbava de dizer assim: eu não aguento mais, o senhor não tem sido fiel, perturbar nesse aspecto. Muitos crentes estão perdendo a paciência com Deus, mas eles não sabem que estão debaixo de uma maldição. Todos aqueles que estão nessa lista dos dizimistas fiéis, que eu não gostaria nem de ter visto, por causa desse meu complexo, eles estão debaixo de uma bênção, irmãos, mesmo no tempo de pandemia. Muitos têm comprado novos imóveis, muitos têm trocado de emprego, muitos têm casado, muitos têm tido filho, muitos têm tido grandemente abençoado, restaurado seus casamentos, porque eles cumprem a palavra de Deus.